Caros colegas de estudo, é quinta-feira e quinta-feira é dia de Ed Conel, né? Por enquanto, até a gente terminar esse livro, que já estamos quase no quarto final aí, né? Quase no quarto final. Então, sem perder mais tempo, vamos lá. Hoje a gente vai falar de acelerar a virada, tá? A virada, mais uma vez, na cerca. Vocês perceberam? Eu tava pensando hoje, vocês perceberam que o trabalho dele, né, se resume ao Dublin, ao, ao Seth and Turn. Não tem um movimento lateral. No comecinho tem alguma coisa de flexão, mas flexão só vertical também, né? Eu vou falar para vocês que se resume a isso, né? Aqui mais pro final ele já fala de manejar as redes. Não tem muito. Ainda para frente vai falar do spin, mas que é uma. Ele continua o Seth and Turn, né? Quer dizer, o rollback, que é 180, você continua dando esse rollback e vira o spin, manejando as rédeas. Aí fala um pouco do trabalho com animal e acaba. Bom, não que não é interessante, né? Mas eu acho que pelo menos um trabalho lateral básico tinha que ter, né? Mas enfim, vamos continuar. Aliás, vamos começar, né? Então vamos lá. O cavalo que está pronto para ter sua virada acelerada quando ele vira nos seus posteriores. Quando ele vira nos seus posteriores, tá? Eu li na tônica errada aqui, né? Quer dizer, o cavalo vai estar pronto para ser acelerado quando ele já estiver virando bem devagar, tá? Pegando o ângulo com a mão para o lado e trazendo ele de volta nos seus posteriores e ele vira adequadamente devagar com um ou dois pull and slacks leves, é aí que é o ponto. Aqui tem um ponto final e eu li de novo na tônica errada. Mas vamos lá. Os pull and slacks leves tem que ter diminuído para um ou poucos, e agora ele vira os seus posteriores, agora é a hora de acelerar ele. Contudo, alguns vão vir muito bem e ao ponto que devem ser acelerados, com o resto, né, da mesma forma, mas às vezes eles vão ficar fora de posição ou vão ficar confusos. E então eles vão se lembrar de como virar, né? Aqui acho que ele está falando de, tipo assim, se a hora que acelerar, né, ele sair fora de posição e ficar confuso, né? Como você pôs uma base boa, eles vão ter para onde voltar, né? Se eles são cavalos bem criados, muito altivos, muito espirituosos, né? Eles devem ser levados bem de leve. O cavaleiro pode assustá-lo um pouco, colocar um pouco mais de vida num cavalo do que. Ah, tá. O cavaleiro pode colocar mais vida, né? Pode assustar mais o cavalo do que ele pode ao chicoteá-lo. Não ficou muito claro para mim o que ele quis dizer, mas pelo que eu entendi é que o cavaleiro pode ser mais assustador do que o chicote em si, né? Acho que é isso. Uma pequena corda nesse tipo de cavalo vai por um longo caminho. Se o cavaleiro encontrar alguma coisa que vai fazer ele se incomodar sem. Deixa eu procurar essa palavra aqui. Um momento. Tá, entendi. Acho que entendi minha confusão aqui. É porque eu tava achando que era string, né, de corda, mas é sting. Sting é uma picada. Então, quando ele fala de uma pequena picada, nesse tipo de cavalo pode ir por um longo caminho, né? Acho que ele tá falando da espora. Se o cavaleiro achar alguma coisa que vai fazer algum incômodo sem deixar ele muito ardente, isso vai ser melhor do que usar um chicote ou um reio, tá? O chicote é uma varinha, né? Um chicote que é duro, o reio é o mole, né? É tipo uma corda, né? Ou um couro trançado nesse sentido. O cavaleiro deve levá-lo ao longo
ao longo da cerca, do curral ou do barranco, alguma coisa que ele estiver virando contra. É, e quando ele estiver indo, você vai atingi-lo, né? Você vai bater, você vai usar o chicote ou o rei do lado oposto do lado que você vai virar. Se ele está indo virar para a esquerda, o cavaleiro deve usar o chicote ou o rei na sua mão direita. Traga ele perto o suficiente para o obstáculo, de maneira que ele vai ter que virar curto. Comece ele virando de uma maneira suave, né, de uma maneira leve, e quando ele estiver no meio do caminho, acerte-o na paleta. Solte a rédea junto e quando ele alinhar, encarando o caminho de volta, acerte-o dando uma lambida na garupa, né? Acho que é dando uma chicotada na garupa, tá? Se você estiver usando o chicote, o rei, cuidado para não bater nele muito forte. Ele vai ficar surpreso e vai sair dali com pressa. Traga ele devagar de novo e pare ele levemente, suavemente. E um cavalo muito espirituoso, não assuste-o demais, né? Não deixa ele ficar muito assustado. Se ele ficou com muito medo, né, muito assustado, deixe ele deixe ele ficar bem novamente e se acalmar novamente antes de fazer isso do outro lado. Quando ele estiver calmo, faça a mesma coisa para o outro lado. Acalme-o de novo e vá para uma cavalgada devagar com ele por 1 hora ou mais. E então tire a sela dele por aquele dia. Tem um cavalo que não é tão altivo, né? É mais fácil fazer isso. O cavaleiro deve manter o seu cavalo o mais quieto, o mais calmo possível. A próxima vez que ele montar o seu cavalo, ele deve levá-lo contra o obstáculo novamente e dar uma leve puxada. Assim que ele começar a virar, dê nele um pequeno susto com o movimento do corpo do cavalo e ele vai se jogar para o lado e sair pulando, pulando no sentido de pular para frente, né? Rápido com um leve toque na rédea. Ó, vai acontecer isso. Ai, ai. Ele falando aqui, vai acontecer. Vai acontecer. Depois que o cavaleiro não tiver. Eita. Depois disso, o cavaleiro não deve virar o potro rápido todas as vezes. Ou ele vai ficar cansado de fazer isso, ou vai azedar nisso, né? Ele deve sempre ajudar o seu cavalo a virar com o movimento do seu corpo. Se o potro não tiver que ser trabalhado rápido na virada, evite virar ele rápido só porque ele vai virar, né? Então ele sempre pode ser virado rápido quando o cavaleiro quiser. Aqui eu acho que ele tá falando no sentido de preservar, né? Não é porque o seu potro aprendeu a virar rápido e vira rápido que você sempre vai virar ele na, na máxima pressão, né? Senão, é que eu sempre falo, né? O cavalo azeda. Quando vira rápido nessa hora, o cavaleiro deve sempre deixar ele pular para frente alguns passos antes de parar ele, ou antes que ele tente virar novamente, se for possível, né? Acelerar um cavalo. Ah, tá. Acelerar vai alinhar um cavalo de pescoço mole para uma posição boa, mas o pescoço deles ainda vai arquear um pouquinho, e isso vai ser desse jeito e não vai trabalhar perfeitamente reto até muito depois. Acelerando, acelerar a curva fixa nas suas mentes o que eles têm que lembrar. Se isso não é feito, depois de um tempo o cavalo vai ter na sua mente que às vezes ele não precisa virar, né? O cavalo o cavalo deve virar quando o cavaleiro quer e não quando o cavalo quer. Aqui, nossa, a primeira vez que eu li esse livro, eu acho que foi as coisas que mais pegou pra mim. É uma das coisas que mais me levou do livro. Primeiro, essa coisa que ele fala muito, né, de não cansar, não deixar o cavalo azedar, parar antes. E isso aqui, ó. Sempre.
toque, toque e solte, né? Que eu acho que é uma variação do pull and slack, mas como aqui já está um processo mais de refinamento, né? É só um toque na rédea, né? Não é mais um push e solta, é só aquele toquinho na rédea. Né? Então ele fala, sempre toque e solta rédeas e não mais pesado ou mais leve do que a leveza da cabeça do cavalo. Quando eu li isso, eu falei, caramba, olha o feeling que a gente tem que ter. Saber exatamente quanto de pressão colocar na hora que eu for acionar a minha rédea, né? Porque a gente sempre fala assim, não pode pegar muito duro, mas também não pode pegar mais leve, né? Deixa eu ver se eu faço o próximo capítulo já. Acho que eu vou tentar fazer. Vamos lá. Posicionando o pé, né? Posicionando o pé através do círculo. Agora que a virada pode ser encurtada quando o cavalo. Ah, tá. Agora a virada pode ser encurtada quando o cavalo estiver no círculo. Encurtando sua virada significa começar um círculo bem grande, mais ou menos 50 pés. Imagino que é um círculo de uns 25 metros. Eu não lembro agora a referência, mas eu acho que é isso aí, de diâmetro, tá? E gradualmente ir diminuindo, e gradualmente vir vindo para um círculo menor. Depois de completar alguns círculos em uma direção, galope ele na direção oposta sem parar. E faça isso de novo. E faça de novo. No começo, ele aprende como trocar de pé, né, com o seu... Aliás, como trocar de mão. Ele fala aqui como trocar seus membros anteriores. Mas, conforme o círculo for se desenhando, ele vai ficar um pouco estranho ainda quando virar. Quando o círculo for diminuindo, galopando ele em círculos pequenos, vai ajudar muito a posição dos seus pés para virar. Então, aqui ele está falando da figura 8, né? Só que fazer um círculo grande, diminuir, 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 mudar, e aí fazer, diminuir, diminuir, né? Não é um 8, tá dentro de um 8, mas não é um 8 direto, né? Igual eu fiz. Será que eu entendi errado? Pode ser, pode ser. Agora eu vou falar aqui, ó. Não vai levar muitas vezes para a figura 8. Tá. Não vai levar muito tempo para que ficar fazendo a figura 8 vai levar ele para em um círculo pequeno, vai levar ele para ter boas trocas de mão, né? Que ele fala que é dos anteriores. No pé, não, ele não fala de trocar o pé. Mas vai levar um pouco mais de tempo fazendo o círculo antes que ele pode fazer círculos muito pequenos a galope. Ele não deve ser forçado em nenhuma hora a fazer isso, já que ele não vai ser capaz de seguir sua cabeça em volta até que ele saiba onde colocar os seus pés. Então, o pé vem antes da cabeça, né? Não adianta você ficar tentando trazer a cabeça se o pé não está pronto para vir. Se ele for virar em uma rédea se ele for virar, a rédea tem que estar em uma mão para o lado, né, para fora, para o lado, de maneira que ele possa ver, e usando pull and slacks leves e com o ângulo correto da mão para fazer ele virar no grau de curva que o cavaleiro quer fazer. Enquanto o cavalo vai galopando num círculo pequeno, o cavaleiro deve dizer, né, o caminho que ele está galopando sem ter nenhum problema para fazer as viradas. Se ele estiver indo tudo bem, de agora em diante, tragam mais perto para um par de partidas muito curtas e deixe ele voltar para o círculo grande de novo. Eu acho que essa partida que ele fala é de troca de mão, né? Assim que ele galopa assim que ele galopa um círculo estreito, o cavaleiro deve ajudá-lo a manter-se no galope com o movimento do seu corpo.
No galope, o corpo do cavaleiro vai para trás e junto com o movimento do cavalo. Quando galopando um círculo pequeno, se ele estiver tendo algum problema, faça ele virar. Se ele quiser voltar para o trote e o cavaleiro puder ajudar ele a galopar, movendo seu corpo para trás e, e ir no sentido do movimento do cavalo. Vai levar não muito tempo para trazer ele para um círculo muito pequeno, de 4 a 6 pés. Vixe, 4 a 6 pés deve ser um círculo. Deixa eu matar a curiosidade aqui. Tá, então 50 pés são 15 metros. 5 a 6 pés é de 1,5 m a 1,80 m, tá? Então vai levar um longo período de tempo para ele chegar. Eu falei errado, vai levar um longo período de tempo para ele chegar num círculo muito pequeno, né? De 1,5 m a 1,80 m. E quando ele for capaz de fazer isso, o cavaleiro deve encurtá-lo para uma meia volta e levá-lo e trazê-lo para um spin. Será que aquele vídeo que eu postei trabalhando na espada é tipo isso daqui? Só que, lógico, né? Uma preparação muito menor e uma complexidade muito menor, né? Porque, olha, para um cavalo galopar um círculo de 1,5 m, nossa, ele tem que estar quase galopando, no posterior, né? Quando o cavaleiro estiver trabalhando seu cavalo e ele estiver trabalhando as rédeas com pull and slack, e depois que ele conseguir trazer o cavalo para um círculo pequeno, o cavaleiro deve dar tempo para o seu. O cavaleiro deve se sincronizar com cada pull and slack quando os anteriores do cavalo estão quase a tocar o chão. E o cavaleiro deve estar sentindo ele assim que os seus pés tocarem o chão e puxar e soltar ele de maneira mais próxima. Aqui eu não entendi. Esses dias eu vi um vídeo, né, voltando aqui essa parte do que ele fala para trazer no spin, de um cara falando também, né, de fazer fazer o spin vindo do galope. Só que esse spin, quando vem do galope, o cavalo, alguns fazem certo, mas, aliás, não é errado, né? Mas alguns fazem igual meu potro fez, né? Cruzando o pé assim. Mas alguns spinam como se estivesse galopando ainda, com as duas mãos juntas, sabe? E eu imagino, né, por tudo que ele fala aqui, desse rollback que o cavalo levanta a mão e leva para outro lado, que o spin que ele procurava era esse spin, né, que é diferente do que tem hoje na Harris, né? É aquele spin que eu acho que no freio de ouro, né, nos cavalos dos gaúchos, espina muito daquele jeito ainda, né, galopando com a mão, né? O, o spin de Harris é o cavalo mais trotando, né? Pá, 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 pá. E esse spin do freio é mais um galope, né? O cavalo puxando as duas mãos ao mesmo tempo. Mas enfim, continuando. Quando o cavaleiro começa a trazer o cavalo de um círculo muito pequeno para meia volta, ele deve tomar cuidado para não tentar acuá-lo em alguma coisa que ele não é capaz de fazer naquele momento. O cavaleiro, o cavalo pode fazer uma meia volta e então ele vai estar na posição para fazer uma volta completa. Se ele faz isso bem, ele pode ser virado mais uma vez, fazer mais uma volta. Contudo, na terceira meia volta, ele não pode fazer uma boa, mas ele vai vir junto com seus anteriores fora do chão. Acho que é isso. Depois da última meia volta, sempre empurre-o para fora e comece fazendo o círculo para o outro lado sem parar. Faça a mesma coisa do outro lado ou ele vai ficar com um lado predominante.
Isso leva algum tempo para ter seus pés posicionados para fazer isso. é, para fazer isso, e em algum tempo ele vai ser trabalhado em outras coisas. É, então é isso. Então é isso. Então aqui ele mostra. Eu tô pensando aqui se eu tô disposto a tentar fazer isso e se eu tenho algum cavalo, inclusive, para fazer isso, para experimentar. Talvez eu pegue o mesmo cavalo que eu fiz o do figura 8 para tentar ver. Eu tava começando, esses dias eu tava começando a fazer com ele umas piruetinhas, né? Que aí você tem um círculo bem pequeno, mas é um movimento lateral, né? Mas pode ser que eu tente fazer, beleza? E aí se eu fizer eu mostro pra vocês, tá? Próximo capítulo é o Spin. E agora a gente já tá na página 70, o livro tem 104 páginas, mais dois, três capítulos aí. A gente vai estar na metade do final, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Hoje eu fiz traduzindo direto aqui do livro, então não fica tão fluido, mas acho que deu pra gente pegar o básico, né? É porque agora tá entrando num ponto, tá entrando num ponto que tá um pouco distante do que meus cavalos são, né? Tá ficando um pouco distante, né? O começo aqui eu consigo pegar e fazer. Agora eu preciso pegar isso que ele passou até agora, fazer com alguma sequência para entrar onde ele tá indo agora, né? Onde ele tá falando agora. Então por isso aí que eu tô meio perdido assim de uma referência prática, né? E peço desculpas por isso. Mas se eu conseguir fazer, eu mostro para vocês, beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí. Tô pensando aqui, eu tô vendo se eu consigo colocar, pelo menos essa série aqui dos livros e as partes que eu tô mais falando, né, que eu tô mais refletindo, no Spotify. E aí acho que fica mais fácil de as pessoas ouvirem, né? Porque aí no Spotify, apesar que, por exemplo, eu uso o podcast do Cláudio de Barros Filho e eu não consigo ouvir fazendo outra coisa, eu tenho que parar para ouvir. E não que eu seja igual ele, mas eu acho que umas coisas meio complicadas de entender também que tem nesses livros, né? Então, não sei se vai dar bom, mas eu vou ver aqui, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.